Então, a aula de hoje vai ser uma retomada de conteúdos, trabalhando aí com a termoquímica. Iniciando aí esta abordagem, né, em relação à termoquímica, nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição térmica. A poluição térmica, ela ocorre quando há uma elevada temperatura do ar ou da água. Águas. Muitas vezes essa poluição térmica ocorre em virtude da utilização das águas para o resfriamento de peças de grandes indústrias, sendo depois devolvida para o seu lugar de origem. Assim, ela retorna com a temperatura mais alta, podendo provocar a morte de animais e outros seres vivos que vivem neste ambiente aquático. Poluição térmica das águas, né? Então, nós temos aí alguns exemplos. O que você pode dizer, escrever, após observar as imagens acima? Então, veja que na primeira imagem, além da água saindo escura, né, ali dos canos, provavelmente essa água residual foi utilizada aí para a lavagem de alguma substância ou por algum encanamento de refrigeração, né? E além de tudo, além da poluição por partículas, ainda temos a poluição pela temperatura dessas águas, que depositada nos rios, aceleram aí o processo de liberação do gás oxigênio das águas, elevando a sua temperatura, né? Então, diminuindo aí a presença do oxigênio nas águas e, por consequência, provocando a morte aí dos peixes pela variação da temperatura e também pela diminuição aí do oxigênio livre. Então, essa imagem, essa foto térmica, comprova que as usinas nucleares também criam poluição térmica, seja das águas ao seu redor, né? Então, essa liberação de água quente que vem dos reatores nucleares promovem aí a modificação aí desse ambiente circundante. A atividade número 1, a poluição térmica decorre do uso da água em sistemas de arrefecimento ou resfriamento, né, em indústrias, usinas termoelétricas ou centrais nucleares. Depois de passar pelos sistemas de arrefecimento, a água é devolvida a seu meio original, rios, lagos e oceanos, com uma temperatura muito superior àquela com a qual entrou no sistema. Do ponto de vista químico, qual o principal problema deste tipo de poluição? Não precisa copiar o exercício, só vamos fazer a discussão. Então, veja só, o coeficiente de solubilidade é afetado pela modificação da temperatura. Nós já estudamos isso e verificamos que a temperatura, ela afeta diretamente aí a solubilidade, né, das substâncias. É claro que quanto mais alta tiver a temperatura, mais facilmente a solubilização vai acontecer. E no caso aí, o gás oxigênio dissolvido na água tem sua concentração diminuída com o aumento da temperatura. Esse gás oxigênio vai se desprender, né, da solução líquida, né, e vai escapar aí para o ar atmosférico. Então, vai diminuir a concentração do oxigênio nas águas. Então, isso é de grande prejuízo aí para a comunidade aquática, né, para os seres vivos que habitam esse ambiente aquático, diminuindo aí a quantidade de oxigênio respirável. Então, isso é um problema. Poluição térmica atmosférica no ar, utilizado para resfriamento de peças em indústrias siderúrgicas e usinas de energia. Ao retornar à atmosfera, está com temperatura mais elevada, com particulados e outros materiais prejudiciais aos seres vivos, causando impacto ambiental no planeta. Pesquise quais são os principais impactos dessa ação e socialize com a turma, né? Então, aí, temos já esse exemplo, né? A poluição mais devastadora é a poluição química do ar, produzida pelo homem, sobretudo por meio das indústrias. Então, esse aí é um exemplo de poluição térmica, talvez aí um dos mais, assim,
conhecidos de nós, né, justamente pela visualização de toda essa fumaça, né, que sai aí dos chaminés das indústrias, e essa fumaça que é desprendida está numa temperatura acima da temperatura do ambiente. Então, ou seja, é uma temperatura elevada. E juntamente com esse desprendimento de calor, é claro, nós temos também o desprendimento de material particulado, de partículas, né? Então, a gente verifica isso também. Aqui na nossa cidade, quem mora ali nas proximidades ali da Iguaçu, né? Embora essa poluição não seja uma poluição tão acentuada, mas não deixa de ser uma poluição, muitas vezes, que nós percebemos aí nos prédios da vizinhança e dessa indústria, o particulado, né? As pequenas partículas em suspensão, que muitas vezes ficam aí aderidas às paredes dos prédios, das casas. Então, enfim, é uma poluição contínua, né? É claro. E o vento, aqui a corrente de ar aqui que passa pela nossa cidade, sempre carrega esse particulado em direção aí ao centro da cidade. Então, essas imagens aí reforçam para nós a questão aí da poluição visível, né, que nós temos aí com maior, assim, faz mais parte aí do nosso cotidiano, né? O que a termoquímica tem a ver com a poluição térmica, né? Parece óbvio, né? Poluição térmica, termoquímica é o ramo da química que estuda o calor, né? A energia aí envolvida nos processos químicos, e a poluição térmica, como desprende aí calor, né? Uma poluição quente, vamos dizer assim. Então, consegue perceber a termoquímica em sua rotina diária? Já conseguiu correlacionar a termoquímica com a poluição térmica? Então, isso às vezes parece meio que óbvio, né? Mas se a gente pensar um pouco, tem total relação, né? A termoquímica estuda as trocas de calor associada às reações químicas ou a mudança de estado de agregação das substâncias, ou seja, processos que envolvem absorção ou liberação de calor proveniente das reações químicas. Assim, quando, por exemplo, as reações de combustão ocorrem, a termoquímica está envolvida, ou ainda quando o gelo derrete, também há termoquímica envolvida. Eu já citei para vocês a questão aí das reações de combustão, como sendo aí qualquer tipo de reação de queima. Então, reações de queima são reações de combustão. E diretamente, né, as reações de queima, existe aí a liberação de fumaça. E, com certeza, nesse tipo de liberação aí de fumaça, há muitas partículas em suspensão, promovendo aí diversas possibilidades de poluição também por particulado, não somente por calor, né? O escapamento dos veículos, por exemplo, é uma fumaça tóxica que sai, mas é uma fumaça quente, ou seja, é uma poluição térmica, não deixa de ser, mas também uma poluição de material particulado que fica em suspensão, acarretando a poluição atmosférica também. A fotossíntese é a síntese de carboidrato a partir de água e dióxido de carbono. Então, a fotossíntese procura aí aproveitar, né, os resíduos aí da poluição atmosférica, desses particulados. O que caracteriza aí uma reação de fotossíntese é a absorção de luz, energia. Por meio dessa absorção de energia, ocorre a produção de alimentos nos vegetais. Sendo assim, ela é indispensável para a vida das plantas, dos animais e até do homem. E a fotossíntese promove também aí uma absorção de gás carbônico, né, que está aí no ar atmosférico.
A reação de combustão, né, diretamente aí ligado com a queima de combustíveis, como nós já fizemos referência, e reações de combustões, aliás, reações de combustão, né, ocorre entre um combustível, papel, madeira, carvão, combustível, fósseis e etc., e um comburente, que é o oxigênio. Então, toda vez que acontecer uma reação de combustão, vai ter que ter a reação entre um combustível, entre o comburente, produzindo gás carbônico, mais água. A mudança de estado de agregação de substâncias químicas. Absorve calor, fusão, vaporização, libera calor, liquefação ou condensação e solidificação. Pessoal, isso aí é importante vocês copiarem no caderno. Então, copia isso aqui para o caderno, ó. Isso é importantíssimo. Tema de muitas questões de vestibular isso aí, pessoal. Enem cobra muito isso. As mudanças de estado de agregação aí da matéria, né? Então, é importante aí nós sabermos aí que a absorção de calor acontece na fusão e na vaporização, e a liberação de calor na liquefação ou condensação, que é a mesma coisa, e na solidificação. Tá? Então, essas duas situações aí, nós vamos estar precisando lembrar disso aí, tá? Em reações bioquímicas ocorrem em nosso organismo, a partir da definição de termoquímica, observe as imagens e realize as considerações que relação existe entre as imagens e o conteúdo de termoquímica. Observações aí em relação a essas imagens, né? Entalpia, calor envolvido nas reações químicas. Então, aí nós temos a definição de entalpia. Isso é muito importante. Entalpia é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante reações químicas. O símbolo da entalpia, pessoal, que nós vamos usar muito, é o H maiúsculo, tá? Então, copiem isso aí para o caderno. Entalpia, na realidade, é o calor, né? É o calor, é a energia que tem aí nas substâncias. Toda substância tem energia armazenada dentro aí da sua estrutura. Então, essa energia, ela pode ser alterada mediante aí as reações químicas. Quando as reações químicas acontece um rearranjo, né, das moléculas, dos átomos, e essa modificação atômica promove, na maioria das vezes, uma alteração nessa quantidade de energia, nessa quantidade de entalpia. Então, ou seja, às vezes pode ocorrer uma liberação de energia, mediante essa alteração aí na organização molecular ou atômica, e ora pode acontecer uma absorção de energia. Então, pode acontecer aí sempre variações nessa energia, né, nessa entalpia. Tanto que nós temos uma fórmula que mede essa variação da entalpia. E essa variação da entalpia é medida aí pela diferença, né? É uma continha de menos entre a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Então, eu peço também que vocês copiem esta fórmula para o caderno de vocês, a variação da entalpia, e copiem o significado para cada variante, tá? O ΔH significa variação de entalpia, o HP, entalpia do produto, e HR, entalpia do reagente. Então, passe isso aí para o caderno também, porque nós vamos usar esta fórmula.